Nessa aula vamos estudar o enriquecimento sem causa. Ao final, você conhecerá os contornos teóricos e práticos do enriquecimento sem causa. O enriquecimento ilícito é outra modalidade que merece estudo especial. Ele é também chamado de enriquecimento sem causa ou locupletamento. O tema enriquecimento ilícito é tratado pelo Código Civil de 2002 no título referente aos atos unilaterais, embora nos pareça muito mais adequado tratá-lo na parte geral do Código Civil, espaço sem dúvida mais consentâneo com seus contornos teóricos. Isso porque o enriquecimento ilícito, ou antes sua proibição, é um princípio geral do direito civil que se aplica a todos os ramos, desde o direito das obrigações e dos contratos ao direito das coisas, família e sucessões. Onde quer que haja relações patrimoniais, lá estará o princípio para coibir o enriquecimento de alguém às custas de outrem sem uma causa legítima. O enriquecimento ilícito ou sem causa, também denominado enriquecimento indevido ou locupletamento, é, de modo geral, todo aumento patrimonial que ocorra sem uma causa jurídica, mas também tudo o que se deixe de perder sem causa legítima. A primeira questão que carece elucidar é a definição de causa. Há várias espécies de causa, pelo menos duas nos interessam: a causa eficiente e a causa final. Causa eficiente é aquilo que enseja o ato. Assim, a aquisição da propriedade de certo bem pode ter como causa eficiente um contrato de compra e venda. Aqui nós teríamos dois atos: a celebração do contrato e a aquisição da propriedade. O primeiro, causa do segundo. Quando se fala em enriquecimento sem causa, é normalmente à causa eficiente que se está referindo. No entanto, há também a causa final. Causa final de um ato jurídico e, consequentemente, de um ato que enriquece é a atribuição jurídica do ato relacionada ao fim prático que se obtém como decorrência dele. Responde à pergunta: para que serve o ato? Na compra e venda, por exemplo, a causa seria a transferência da propriedade. É para isso que serve esse contrato. Assim, a causa do enriquecimento do comprador foi a transferência da propriedade que ocorreu em razão de um contrato de compra e venda. Não pode ser causa de enriquecimento, aumento patrimonial, o furto ou o pagamento indevido. Mas o furto e o pagamento indevido não são as únicas causas de enriquecimento ilícito. Nós vamos ver alguns outros exemplos daqui a pouco. A partir do direito romano, pode-se praticamente afirmar que sempre foi aplicado o princípio do enriquecimento sem causa. Alguns ordenamentos o têm explicitamente posto, como é o caso do brasileiro. Em nosso país, o princípio do enriquecimento sem causa era amplamente aceito e aplicado, explicitamente mesmo em alguns casos, como na lei do cheque, a ação de locupletamento. Hoje, a matéria se encontra regulada no Código Civil, ainda que mal localizada, como nós vimos e vamos ver mais adiante. A ação de locupletamento, apesar de não receber um tratamento típico, tem previsão genérica e até prazo trienal de prescrição, segundo o artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. Nós podemos qualificar o enriquecimento sem causa como fato e como princípio. Como fato, por ser um evento que gera enriquecimento ilegítimo para um às custas do empobrecimento do outro. Como princípio, por ser uma norma geral de repúdio ao locupletamento. Os requisitos do enriquecimento sem causa são três. Primeiro, diminuição patrimonial do lesado. Segundo, aumento patrimonial do beneficiado sem uma causa jurídica que o justifique. A falta de causa se equipara à causa que deixe de existir. Se num primeiro momento havia uma causa justa, mas essa deixou de existir, o caso será de enriquecimento indevido. O enriquecimento pode ser por aumento patrimonial, mas também por outras razões, tais como poupar despesas, deixar de se empobrecer, etc., tanto nas obrigações de dar, quanto nas de fazer e de não fazer.
Terceiro requisito, relação de causalidade entre o enriquecimento de um e o empobrecimento do outro. Esteja claro que as palavras enriquecimento e empobrecimento são usadas em sentido figurado, ou seja, por enriquecimento entenda-se o aumento patrimonial, ainda que diminuto, e por empobrecimento entenda-se a diminuição patrimonial, mesmo que ínfima. Dispensa-se o elemento subjetivo para caracterização do enriquecimento ilícito. Pode ocorrer de um indivíduo se enriquecer sem causa legítima, ainda sem o saber. É o caso da pessoa que, por engano, efetua um depósito na conta bancária errada. O titular da conta está se enriquecendo, mesmo que não o saiba. Evidentemente, os efeitos desse enriquecimento, que ocorreu de boa fé, não poderão ultrapassar, por exemplo, a restituição daquilo que indevidamente se auferiu. Não há direito à indenização por parte da pessoa que depositou por engano. O dever de indenizar pressupõe, como seria óbvio, culpa por parte de quem se locupleta. Assim, a responsabilidade pelo enriquecimento sem causa é subjetiva no que tange à indenização. A doutrina tem bem definidos os parâmetros do enriquecimento indevido e o Código Civil também traça os seus contornos nos artigos 884 e 886. O artigo 884 impõe a todo aquele que se enriquecer sem causa jurídica o dever de indenizar a pessoa a cuja custa ocorreu o enriquecimento. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. O artigo 884 está mal localizado e mal redigido. Mal localizado porque deixa entender que o direito brasileiro considera o enriquecimento sem causa uma espécie de ato unilateral, quando na realidade encontra-se na esfera do antijurídico e lá deveria estar. Muito melhor seria se estivesse localizado na parte geral. Poderia muito bem ser o artigo 188 do Código Civil. Ele está mal redigido também. Por quê? Porque a redação é muito restritiva. Parece, numa leitura literal, que o enriquecimento ocorre apenas quando alguém adquire, aufere um ganho indevido que tenha que ser restituído. Embora, no mais das vezes, seja isso mesmo que ocorra, nem sempre. O enriquecimento pode se dar por não ter o favorecido feito o que deveria fazer, ou por ter feito o que não deveria, ou por não ter dado o que deveria. A obrigação seria, então, de dar e não de restituir. Enfim, o enriquecimento pode ocorrer de diversas maneiras. Por fim, é risível, para não dizer infantil, a última oração do artigo, feita a atualização dos valores monetários. É óbvio que a atualização é devida sob pena de enriquecimento sem causa. Aliás, tema do dispositivo. O repúdio ao enriquecimento sem causa é um princípio geral do direito, gerador de uma série de regras e subprincípios. Não se deve, entretanto, confundir o princípio do enriquecimento sem causa com a ação de locupletamento dele oriunda. Esta só terá cabimento na falta de outra ação específica. Assim, no pagamento indevido, caberá a ação de repetição de indébito, e não a ação de anulação por erro, nem a de locupletamento, embora tenha ocorrido enriquecimento sem causa. Não havendo outra ação mais específica, admite-se então a de locupletamento. Por exemplo, se A emite um cheque ao portador sem fundos, e se este cheque entra em circulação, vindo a cair nas mãos de B, que nunca viu A na vida, não tendo com ele realizado nenhum tipo de negócio, que a ação teria B contra A? Em princípio, B poderia executar o cheque. Mas e se a responsabilidade do emitente pelo inadimplemento do cheque estiver prescrita? Neste caso, B não poderia executar o cheque nem propor ação de cobrança contra A com base no contrato, visto que não há relação obrigacional originária entre eles. Assim, não restaria a B qualquer outra ação que não a de locupletamento. Observe-se, contudo,
que antes dela foram verificadas e esgotadas todas as outras possibilidades, a ação de execução do cheque, a ação cambial e a de cobrança. Vale esclarecer que a ação de locupletamento prescreve em 3 anos, segundo o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º. No caso do cheque, especificamente, a prescrição é de 2 anos, segundo a lei do cheque. Outro exemplo de hipótese em que caberia a ação de locupletamento é o da avulsão. Ocorre a avulsão quando uma porção de terra se desloca abruptamente das margens de um rio em virtude de um evento da natureza e se agrega à margem oposta ou à margem mais acima ou mais abaixo, enfim, de forma definitiva. Nesse caso, o proprietário das margens acrescidas estaria se enriquecendo ilegitimamente às custas do proprietário das margens desfalcadas. Este proprietário desfalcado, então, teria 1 ano para acionar o proprietário do terreno acrescido e a ação seria de locupletamento. Esse prazo, no entanto, é decadencial, uma vez que se trata de ação primordialmente constitutiva. E o interessante é que, nesse caso, o Código Civil dispensa a culpabilidade mesmo para efeitos indenizatórios do locupletamento. O Código Civil cuida do enriquecimento sem causa no título relativo às obrigações oriundas de atos unilaterais, por ser este princípio o fundamento dessas obrigações, pelo menos genericamente falando. Se uma pessoa promete pagar R$100 a quem lhe restitua os documentos perdidos, obriga-se para com aquele que cumprir a tarefa. Se não cumprisse a promessa e não pagasse os R$100, estaria se enriquecendo às custas do outro, uma vez que este pressupõe-se despendeu esforços no sentido de encontrar e restituir os documentos. O mesmo ocorrerá na gestão de negócio e no pagamento indevido. Há, porém, outras causas de enriquecimento ilícito, como o implemento de benfeitorias e melhoramentos, o pagamento realizado sem a devida correção monetária e outros. Por isso mesmo, talvez a melhor geografia para o enriquecimento sem causa não fosse a que lhe atribuiu o Código de 2002, ainda mais tratado de maneira como o tratou, fazendo crer cuidar-se de modalidade distinta de ato unilateral, o que não é. Além do mais, o princípio do enriquecimento sem causa informa todo o direito obrigacional, não só os atos unilaterais. A parte geral do Código seria, sem dúvida, o melhor lugar para se o inserir. Mas onde na parte geral? Sem dúvida, junto aos atos ilícitos, uma vez que também o enriquecimento sem causa se insere na esfera da antijuridicidade. A ação de locupletamento, como nós já vimos, é a ação dada ao empobrecido na falta de outra mais específica diante do caso concreto. Em nosso ordenamento, essa subsidiariedade é explícita, apesar da má redação do artigo 886 do Código Civil. Assim, cada caso merece análise individual, vigendo esta norma geral, que só disponibiliza a condictio in debite na falta de outra ação. No pagamento indevido, aquele que pagou mal disporá da ação de repetição de indébito. Dependendo do caso, tratando-se de pagamento efetuado em obrigação de fazer, poderá o empobrecido exigir o desfazimento do que foi feito, além de uma indenização se houver má-fé ou mora daquele a quem se pagou mal. Não sendo possível o desfazimento, só caberá ação se tiver havido má-fé do que se enriqueceu. Esses são alguns exemplos possíveis. Há outros. No caso de implemento de benfeitorias necessárias, como, por exemplo, num imóvel locado, o locatário de boa-fé pode propor uma ação indenizatória contra o locador inadimplente, tendo ainda o direito de retenção sobre o prédio. Como dito, em todos esses casos e em muitos outros, só terá cabimento a ação de enriquecimento sem causa se não for possível nenhuma outra. No direito brasileiro, como sabido, é difícil hipótese de cabimento da condictio in debite.
No mais das vezes, haverá sempre uma ação mais específica para a situação, como a ação de cobrança, a indenizatória, as executivas, a de repetição de indébito, as possessórias, a reivindicatória, a de emissão na posse, a de despejo, só para citar algumas. Além disso, há a monitória para situações mais genéricas. Nesse caso, porém, entendo que, dada a generalidade da monitória, a condictio será possível como opção do credor. A questão que resta é se a prescrição relativa ao locupletamento começa a correr do momento em que ocorra a prescrição relativamente à ação mais específica para o caso ou do momento em que efetivamente ocorra o enriquecimento. Em nosso entendimento, a resposta é no sentido de os 3 anos de prescrição começarem a ocorrer do momento em que se der o enriquecimento sem causa. Se a prescrição relativamente à ação específica, como a cambial, ocorrer antes, o prejudicado ainda terá o tempo restante da ação de locupletamento, caso contrário, não pode fazer mais nada. A questão da prescrição é importante. Consubstanciada a prescrição relativa à ação principal, não caberá mais a de locupletamento, a não ser no caso da cambial, por não se basear em causa alguma, né? No caso do cheque, nós sabemos que eles são atos abstratos. Mas, tirando esse caso, prescrita a ação principal, acabou. A pessoa não pode se socorrer com a ação de locupletamento. Neste caso, o enriquecimento não mais será ilícito. A prescrição lhe serve de causa. Vale esclarecer por oportuno que a prescrição referente à ação de locupletamento transcorre em 3 anos, segundo o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º. No caso dos cheques, é de 2 anos, como a gente acabou de ver. É isso aí.